Oi, gente, tudo bem? Mais um podcast Simplesmente Mato. E hoje eu tô muito feliz. Hoje eu tenho, inclusive, uma co-host que eu vou apresentar para vocês. Hoje eu tô muito feliz. Hoje eu tô recebendo a Ana Coutinho. Ana Coutinho é nutricionista oncológica. Ela é especialista em saúde da mulher. Ela é a esposa do Aloísio. E ela tem um pet, que é o amendoim, que não tem melhor nome de pet de nutricionista do que amendoim. Uhum. E para me ajudar, na verdade não é nem só para me ajudar, né? Para brilhantar, para tornar esse podcast ainda melhor, com mais perguntas interessantes, pessoa que faz pergunta mais interessante que eu, Raquel Faria, que é nutricionista funcional, ortomolecular, especialista em emagrecimento feminino, é a mãe do Antônio e da Isabel, e vai me ajudar aqui a fazer muitas perguntas interessantes para Ana. Então, Raquel, seja muito bem-vinda. Ana, muito bem-vinda. Estou muito feliz de você estar aqui. Prazer é todo meu. Vamos sugar, Ana. Isso, perguntar muitas coisas. Vamos perguntar muitas coisas para Ana. Vamos lá, tô prontinha. Ana, eu gosto de começar querendo entender quem é a pessoa atrás da pessoa. Quem é a Ana Coutinho. E aí, eu começo perguntando como foi o seu interesse pela nutrição? De onde surgiu o interesse pela nutrição? Então, na verdade, surgiu tardiamente, né? Por uma questão minha individual, de necessidade de melhorar minha alimentação e uma necessidade individual de mudar de carreira, mudar o que eu fazia. Então, eu comecei a me interessar por nutrição. Eu trabalhava em área comercial, área de vendas, nada a ver com a área da saúde. E próximo aos 40 anos, essa necessidade bateu muito forte. Então, eu falei, não, quero mudar, o que eu vou fazer? E aí, nada melhor do que a nutrição, que já era a área da saúde que eu gostaria de ir para migrar para a área da saúde. Falei, vou fazer a nutrição, porque é algo que eu já venho estudando de uma forma muito leiga, né? Que aí, só quando eu entrei na faculdade que eu vi que Sua área, era completamente leiga. Sua área comercial não era na nutrição? Você não era da área comercial da Nestlé? Não, era livreira, eu trabalhava com livros, né, tá. em geral. Então, assim, mas eu estudava muito sobre nutrição para aplicar na minha vida, Sim. Né? E aí, mas de uma forma muito leiga, claro, né? Então, na faculdade eu entendi isso. E aí é seguir. Então, assim, eu realmente passei um período da minha vida muito mergulhada nos estudos, dedicada aos estudos da nutrição. Fui entendendo aos poucos, espera aí, que né, é mais embaixo, eu vou estudar bioquímica, eu vou estudar fisiologia, eu vou estudar outras coisas que eu realmente não imaginava. E eu fui me encantando, aos poucos eu fui me encantando por esse universo, fui ficando apaixonada, e quanto mais eu estudava, mais eu queria estudar. E é isso. Que bom. E foi na faculdade que surgiu o interesse pela nutrição oncológica e saúde da mulher? Não, na verdade, na faculdade surgiu uma oportunidade. Na verdade, eu achava que eu não ia trabalhar com oncologia, porque eu já tinha tido algumas experiências na minha família, eu já tinha perdido entes queridos, né, para o câncer. Então, eu falava assim, não, eu não quero trabalhar com isso, quero trabalhar com outra coisa, mas eu não sabia direito o quê. E só que apareceu uma oportunidade no último ano de fazer um estágio numa clínica oncológica. E era um estágio remunerado. Então eu falei assim, eu não posso perder a oportunidade de fazer um estágio, mesmo que isso não seja o que eu vá seguir. E aí, no primeiro dia, me colocaram num salão de quimioterapia. E ali eu comecei, mesmo sem saber muito, né? Eu comecei a orientar os pacientes, e a troca com os pacientes, eu falo que ali me fisgou de vez, assim. Qual foi o sentimento? O sentimento era um sentimento muito bacana de entender que, às vezes, uma pequena orientação pode fazer uma mudança enorme no dia a dia, na rotina de uma pessoa que está em tratamento oncológico. Às vezes não precisa ser a melhor estratégia, não precisa ser, mas aquela pequena orientação dada ali no momento correto, uma orientação que realmente seja efetiva, vai mudar todo um cenário ali de repente, dificuldade com a alimentação que a pessoa já vem passando há muito tempo. Então, aquilo realmente me abraçou de uma forma que eu falei, tem que ser oncologia. Que maravilha. E tem uma coisa que até a gente já estava conversando antes, eu também tinha conversado com Raquel,
é que esse paciente, quando chega para o tratamento oncológico, ele já chega com uma bagagem emocional, uma bagagem nutricional. E a Raquel, por exemplo, ela não é voltada para a parte oncológica. Quando ela tem um paciente... Não é isso, Raquel? Quando você tem um paciente oncológico, você normalmente encaminha. Caminho para nutricionista oncológico. Isso. E eu tenho uma visão que eu gostei muito, uma vez ouvindo o Ronan Diego, que é um educador físico, que ele falou que quando ele prepara o corpo de uma pessoa, e essa pessoa, por exemplo, tem um câncer, tá tudo bem, porque ele fortaleceu esse corpo para esse corpo poder aguentar a perda que o câncer vai dar. E eu fiz uma analogia quando eu te convidei, porque eu entendo, e eu queria saber a sua opinião, que na nutrição é muito parecido. O antes do tratamento, o antes do diagnóstico, tem uma relevância para quando o paciente tem o diagnóstico. Me fala sobre isso, como é a sua visão? Tem muita relevância. A gente vê na prática isso acontecendo, né? Primeiro porque o momento do diagnóstico já é um momento muito difícil e é um momento que traz com ele uma infinidade de mudanças, né? Então, às vezes a pessoa está trabalhando, tem que parar de trabalhar, às vezes a pessoa tinha planos de viajar. São muitas histórias onde o diagnóstico trouxe uma ruptura com aquilo que a pessoa estava vivendo até aquele momento, com todos os planos futuros e com tudo que estava acontecendo no presente. E aí, dentro desse cenário, ter ainda que mudar, muitas vezes, drasticamente a alimentação, é muito mais difícil. Então, quando a pessoa ela já tem por hábito, na vida dela, se preocupar com aquilo que ela se alimenta, e não come qualquer coisa simplesmente para matar a fome, ou para matar um desejo de comer algo saboroso e tal, ou para ir, né, com a turma. Quando ela se preocupa com o valor nutricional, porque eu digo que a alimentação, ela alimenta, né? Os alimentos têm nutrientes e eles também alimentam a alma. A gente precisa também, eventualmente, comer coisas que vão nos alimentar a alma, né? Satisfazer um prazer, uma necessidade emocional. Mas a gente precisa se preocupar também se aquele alimento está nutrindo. O nosso corpo vive disso. Nós estamos andando, falando, raciocinando, vivendo devido a esses nutrientes que estamos ingerindo ou não, né? Então, quando a pessoa já se preocupa com isso antes do diagnóstico, isso se torna algo que é muito mais fácil de você adaptar ao que vem pela frente, dependendo, né? Porque câncer não é tudo igual. Então, depende do órgão acometido, depende da consequência que aquele câncer está trazendo, de cirurgias, de uma série de outras questões. Não é só o tratamento oncológico em si. Mas se você for pensar em uma pessoa que não sofreu grandes mutilações por cirurgia, mas que precisa simplesmente só mudar a alimentação para uma alimentação mais qualitativa, ela já tem uma dificuldade muito grande. Então, assim, e durante um processo que é doloroso, que é difícil, que muitas vezes vem acompanhado com sintomas que dificultam mais ainda a adesão de determinadas estratégias, né? E por isso que eu digo sempre que, na verdade, durante o tratamento é um processo de autoconhecimento e de reconhecimento dessa pessoa com esse novo jeito de se alimentar. Então, não adianta a gente querer alcançar objetivos muito mirabolantes, como emagrecimentos exagerados ou coisas assim, que a gente não vai alcançar ali durante o tratamento, porque a gente tem várias coisas que vão limitar esse processo. E a gente precisa ir aos pouquinhos se adaptando a tudo isso. Mas o antes faz toda a diferença. Toda a diferença. Apesar de eu não tratar pacientes com câncer, eu trato muitos pacientes que têm história familiar de câncer. Então, eu tenho uma preocupação maior ainda em trazer uma rotina alimentar de qualidade. Sim. Por conta da prevenção do câncer. Porque hoje em dia está muito difundida a ideia de não isso, não aquilo, não aquilo.
Até quando as pessoas às vezes me mandam um alimento, perguntam assim, posso comer esse alimento? Não tem glúten, não tem açúcar, não tem isso, não tem aquilo. Eu falo assim, não tem isso, mas o que que tem? Isso. Você já leu a lista de ingredientes para saber o que tem aí? Então, eu acho fundamental isso, né? Preparar o corpo de todo mundo para qualquer coisa, não só o câncer. Quando eu falo, seu sistema imunológico tem que funcionar bem. E eu falo assim, eu não estou preocupada se você vai ficar gripada toda hora. Eu estou preocupada se você vai estar com um sistema imunológico apto a te proteger de um câncer, de uma doença inflamatória séria, de uma doença autoimune. Então, acho que isso é fundamental. Eu queria aproveitar aqui para te fazer uma pergunta. A gente sabe o papel coadjuvante importantíssimo que a nutrição tem dentro de um tratamento oncológico. Mas algumas pessoas, em algumas situações, que têm aquele momento de querer achar alguma outra solução, passam por uma negação do tratamento adequado, do momento certo de aderir ao que o médico está indicando, para procurar umas medidas alternativas, tipo um chá, isso, aquilo. O que você diria sobre isso, assim? Primeiro, só completando que não é só a questão da alimentação anterior, não é só pela parte emocional de mudança de hábitos, mas também pela parte física, né? Você está com um terreno biológico muito mais preparado para receber aquele tratamento que vai te debilitar, né? E aí entra o sistema imunológico, entra tudo isso. E quanto a isso, quando a gente começa a estudar câncer, a gente entende que existem as fases do adoecimento. E uma das fases do adoecimento é a negação. E muitas vezes é muito difícil, né, emocionalmente para alguns pacientes, a depender do diagnóstico, encarar determinadas situações onde talvez a resposta do tratamento não esteja sendo adequada, ou o prognóstico de vida para aquele diagnóstico não seja tão interessante, né? Onde ela tem uma limitação de tratamento, as possibilidades dela são mais restritas. Então, assim, para algumas pessoas, para alguns familiares também emocionalmente, isso é muito difícil, porque eu já vi o oposto acontecer, o paciente estar bem assim, bem não, mas está adaptado àquilo ali e conformado com aquilo ali, e os familiares não, né? Então, a gente precisa entender bem o entorno desse paciente, a rede de apoio desse paciente como é. Mas é muito normal as pessoas ficarem buscando os milagres, principalmente na nutrição. Porque existem, hoje em dia, né, com as redes sociais, então são muitas pessoas falando sobre câncer sem conhecer o adoecimento do câncer, sem entender minimamente o que acontece para o surgimento de uma célula cancerígena, sem entender biologia molecular mesmo. Eu falo assim, tecnicamente, como a doença surge, como ela se desenvolve. Porque quando você não conhece isso, você realmente pode acreditar em coisas do tipo, o chá tal vai ter. Então, eu entendo completamente, eu sempre falo isso, eu entendo muito os pacientes buscarem por isso. Porque realmente você estar diante de um diagnóstico de uma doença que ameaça a vida, não é uma coisa fácil. Não é uma coisa simples. É carregado de mudanças, é carregado de uma série de questões emocionais que para muitas pessoas pode ficar muito difícil de dúvidas, lidar. Né? São muitas dúvidas. Então, quando eles vêm para o nutricionista que é especialista, realmente o nosso tempo de consulta tem que ser um pouco maior, porque são muitas dúvidas, são muitas questões. Eu ouvi aqui, eu ouvi ali. E ainda assim, mesmo estando com você, de vez em quando eles te mandam alguma coisa. Olha, isso procede? Isso é verdade? Porque é isso. Eles Posso usar isso? Posso usar aquilo? Porque é isso, eles não têm o conhecimento técnico e eles não têm a ideia de como isso foi acontecer. Né? Fica sempre aquela coisa, por que comigo? O que eu fiz? E tem outra questão, né? O que eu fiz para isso acontecer? E aí a pessoa, eu sempre digo que o câncer ele vem acompanhado com perda de controle.
Exatamente isso. Tudo na nossa vida, a gente tá tentando controlar minimamente. As coisas que a gente faz, as nossas escolhas, o nosso trabalho, a resposta de tudo. Quando você tem um câncer, quando você recebe esse diagnóstico, você perde o controle. E, de repente, de uma hora para outra, você tem que confiar em profissionais que você nunca viu, pessoas que você não conhece, e você tem que confiar nessas pessoas. E aí, em quem confiar? E nas previsões, né? Por isso que eu falei dúvidas. Eu passei por essa situação assim, dentro da minha casa e é aquilo. A previsão é de tanto tempo de quimioterapia, mas você não sabe no meio do caminho o que vai acontecer. Qual vai ser a sua resposta? Se você vai ter alguma Exatamente. intercorrência. E tem uma outra coisa que eu acho que é sempre confunde muitas pessoas, porque sempre fica aquele discurso da nutrição, né? Quando a gente está falando de nutrição preventiva, a gente fala de uma alimentação mais natural, né? E às vezes, quando a gente está falando durante um tratamento, a gente tem que direcionar muito e deixar isso muito mais específico para aquela situação que a pessoa está passando. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer, em muitas situações, aquilo que é o mais natural, ou aquilo que teoricamente se faria para uma alimentação saudável preventiva. E isso confunde demais as pessoas. E aí elas tendem a recorrer sempre para, é o chazinho, é a receitinha milagrosa natural. Primeiro, por elas não entenderem também que aquilo pode gerar uma consequência no tratamento. Então, a gente tem uma série de produtos naturais que vão fazer interferência no tratamento direto. Faz uma interação com a medicamentosa, diminui a ação da medicação. Que pode tanto diminuir a eficácia da medicação, como pode aumentar a toxicidade. Né? Então, você pode interferir de diversas formas. Aumentando a toxicidade, você diminui a resposta do tratamento. Se você aumenta a toxicidade, você diminui a tolerância do paciente ao tratamento. Então, um tratamento que, de repente, iria durar 8 meses, de repente o paciente não consegue chegar até o final do tratamento. Tem que mudar de estratégia. Então, você tá mudando a rota e diminuindo as possibilidades. Então, assim, eu brinco que eu falo sempre para os pacientes, olha, pode parecer o mais ingênuo possível, mas me pergunta. Eu prefiro que você me pergunte do que você saia tomando. E a pessoa fala assim, mas é natural. Aí eu penso assim, sim, mas se você acha que por ser natural não vai fazer mal, então também não vai fazer bem. Se ele não tem a capacidade de entrar no seu organismo, entrar nos sistemas do seu corpo e trazer nenhum prejuízo, ele também não traria nenhum benefício. Se ele tem uma ação no seu corpo, pode ser boa ou pode ser ruim. Né? E dentro do câncer especificamente, isso é muito sério, muito importante. Né? Então, por isso eu acho que o papel do nutricionista nesse tratamento, durante todo o tratamento, é muito fundamental. Principalmente quando a pessoa está em tratamento. E aí a gente tem que entender também que tem fases, né? A oncologia, o tratamento é em fases. Então, ele nunca é um tratamento só. Vai fazer cirurgia, vai fazer, de repente, químio, vai fazer rádio. Aí, depois da rádio, de repente, se não for legal. Aí, se tem um marcador, vai fazer imuno, né? Não vai fazer imuno, vai fazer um bloqueio hormonal. Então, depende da doença, depende do prognóstico, depende do tipo celular. São várias coisas que vão influenciar ali para definir qual é o tratamento. E a gente tem que entender isso e adequar a alimentação a todas essas fases. Então, tem pacientes que passam, quando vem para o nutricionista antes do tratamento, que você vai realmente passando por várias fases desse tratamento. Então, agora eu vou fazer a cirurgia, então agora vamos te preparar para uma cirurgia. Que cirurgia é? O que vai acontecer? Sabe? Agora eu estou num pós-operatório, porque daqui a pouco eu vou fazer a radioterapia. E assim, a gente vai preparando o paciente passo a passo. E a cada fase é uma situação diferenciada. Nunca vai ser uma alimentação. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, duvidem muito de coisas que são vendidas para câncer em geral. Porque se for uma cirurgia, por exemplo, de mama, é uma coisa. Se for uma cirurgia do trato gastrointestinal, intestino, estômago, é totalmente diferente. E eu sempre falo assim, eu não trato o câncer, eu trato o indivíduo. Eu trato a pessoa, eu não estou tratando o câncer, porque, isso é bom para o câncer, se for bom para o câncer, não é bom para você. Não é? Em geral é assim. Na maioria das vezes é assim. Quando eu falo assim, é bom para o câncer, você pode ter certeza que não é bom para você. Eu lembro, é verdade. Eu lembrei de várias coisas aqui, mas uma coisa que eu acho interessante, uma das coisas que eu achei interessante que você falou foi que realmente o câncer é uma perda de controle. E no câncer infantil,
para os pais é mais complicado, porque os pais eles perdem o controle e eles têm o dever inconsciente, e consciente também, mas eles têm a sensação de que eles devem proteger, de que eles têm que estar no controle. Quem são essas pessoas que estão conduzindo o meu filho que não sou eu? Uhum. E eu já recebi dúvidas de pais sobre chás e ervas. Teve um até que foi muito interessante que ele falou, não, esse chá tem um artigo da Fiocruz. Eu falei, me manda o artigo. E aí o artigo dizia que o chá, que eu não vou lembrar o nome, ele fazia subir plaqueta, Nossa. tratava corrimento vaginal. Eu falei, olha, esquece esse Atirava chá. pra tudo quanto é lado. Esquece esse chá. A pomada do vovô Pedro, quando a gente era criança, que fazia tem todas as coisas. É o ao mesmo detergente do casamento grego. Dá do chulé ao CC, né? Trata o chulé ao CC. Então, na oncologia pediátrica, para os pais é muito, muito complicado. Mas eu acho que o principal sentimento, eu concordo com você, perda de controle. E eu já vou... E vocês falaram dos nutrientes, eu vou trazer até uma pergunta que foi de uma paciente minha, e eu vou contar rapidamente. Ela é uma paciente que ela fez o diagnóstico com 11 meses de vida. A primeira febre dela foi leucemia. Nunca tinha tido febre. Caramba. Então, a introdução alimentar dela foi no hospital, né? Foi de 11 meses a 2 anos e 11 meses. E mais ou menos isso. E ela, poucos anos depois, ela fez uma recaída. E ela, no segundo tratamento, ela parou de comer, voluntariamente. Parou de comer a ponto de fazer gastrostomia, uma coisa que eu nunca tinha visto em 20 anos de amato. A pessoa fazer gastrostomia porque não consegue comer emocionalmente falando. E a mãe me fez uma pergunta que eu achei interessante, que é o seguinte, ela falou, o ácido fólico da minha filha está no pé. Eu entendo. Por que eu não posso suplementar ácido fólico? E aí eu fiz a explicação que... Eu fiz uma explicação ponderada, eu falei que ia trazer essa pergunta. Qual a explicação que todo médico dá? A primeira tentativa de tratar câncer em 1947 foi com ácido fólico. Sidney Farber, lá, esqueci agora nos Estados Unidos aonde que foi. Sidney Farber tentou fazer ácido fólico, foi um desastre, porque ele se empolgou com os achados lá de anemia megaloblástica, achou que a medula ia ficar mais saudável. Por isso que a primeira terapia anti-câncer foi um antifolato. E aí eu falei, olha, então assim, a gente sabe que o ácido fólico é catastrófico para o tratamento do câncer, porque a célula se beneficia muito, ajuda a fazer DNA, enfim. Mas ao mesmo tempo, talvez no caso da sua filha não seja suplementação, seja porque você não está suplementando, porque ela não tem. Ela não recebe. É claro que cada caso é um caso, não estou te pedindo prescrição, mas para mim o ácido fólico é um vilão no tratamento do câncer. Tem outros vilões, assim, consagrados, do tipo, eu sei que isso aqui... Assim, em termos de reposição, eu diria, né, de vitaminas e minerais, a gente tem que ter bastante cuidado, né? E aí a gente precisa entender qual é o tratamento que está sendo feito, né? Então, a gente sabe que alguns medicamentos realmente não combinam com suplementação de ácido fólico. Por interação medicamentosa mesmo. Metrixato, Bactrim, essas coisas. Exatamente. Então, assim... Então, você não faz a suplementação, por mais que ali no exame de sangue você tenha um folato baixo, porque você vai fazer interação. Então, a gente tem que priorizar. Então, eu falo sempre que na oncologia você precisa entender o que você precisa priorizar ali, tá? Quando a pessoa está fazendo quimioterapia, qual é a ação da quimioterapia? Ela é citotóxica, então ela vai matar as células através de produção excessiva de radicais livres, de uma citotoxicidade, e isso vai matar a célula do câncer, beleza? Se você começa a dar para essa pessoa muitas vitaminas,
como vitamina C, vitaminas que têm esse potencial antioxidante, por exemplo, que é de combater radicais livres. O que você pode fazer? Você pode beneficiar as células do câncer, porque hoje em dia a gente já sabe que as células do câncer podem se utilizar do seu mecanismo natural, por exemplo, como o da glutationa, do seu mecanismo natural antioxidante, um dos mais potentes que a gente tem, para fazer a antioxidação dela. Porque como é que a célula do câncer morre? Por estresse oxidativo. Se eu dou um antioxidante, eu estou contrapondo o tratamento. Que é citotóxico, sim. Que é citotóxico. Então, assim, depende muito do tipo de tratamento que a pessoa está fazendo, qual fase do tratamento ela está. Então, em quimioterapia, a gente evita mesmo. A gente evita a suplementação de vitaminas, de minerais. Então, por quê? Os estudos são muito controversos. A gente não consegue definir qual é a dose adequada dessa vitamina que vai... A única vitamina que a gente realmente suplementa e que a gente entende que o prejuízo da deficiência dela é a vitamina D. O prejuízo de deficiência de vitamina D, a gente já entende como sendo um prejuízo real para a pessoa ao longo do tratamento. Qual o prejuízo? Isso prejuízo aí, em saúde óssea, prejuízo em uma série de outras coisas. A vitamina D ela tem diversas funções, mas principalmente em saúde óssea. Ok. Né? Essa pessoa ela vai desenvolver ali uma fragilidade óssea maior. Então, se você tem uma vitamina D muito baixa e você não tenta manter, mas também não é elevar demais a vitamina D, que aí tem pessoas que querem botar a vitamina D sérica a 100. Não é isso. É você colocar a vitamina D no normal. Né? Okay. Então, até os oncologistas mesmo, eles mantêm a regularidade do exame e mantêm a regularidade de suplementação de vitamina D. Ok. Agora, outras vitaminas e outros minerais, a gente vai avaliando caso a caso. Então, por exemplo, a gente sabe que pacientes em quimioterapia desenvolvem anemia. Essa anemia, ela não necessariamente ela é uma anemia por deficiência de consumo de ferro. Ela não é uma anemia ferropriva pela deficiência do consumo, mas sim pela baixa produção medular de células sanguíneas. E isso tem um tempo. Então, essa anemia ela começa a acontecer num determinado tempo após quimioterapia, daqui a pouco ela reverte, assim como o sistema imunológico, né? As células imunológicas caem um pouco, daqui a pouco sobem, caem um pouco. Algumas pessoas vão cursando com uma queda contínua de ferro, né? E de hemoglobina, por exemplo. Elas vão cursando com essa queda. Isso está fazendo o quê? Isso está levando a um déficit ali na vida da pessoa. Ela está muito cansada, ela está se arrastando, ela está com muitos sintomas devido também a essa anemia. Ok, o que a gente pode fazer? Então, o que a gente tem de evidência para anemia ferropriva, que a gente chama de ferropriva, porque você tem hemoglobina baixa, então você subentende que é ferropriva, mas não é porque a pessoa não está consumindo, né? Pode ser doença crônica também, né? Pode ser também. Porque o câncer faz um estado inflamatório crônico. Exatamente. Que vai diminuir a absorção de ferro ali. Aí eu ia chegar aí. Então, às vezes, a suplementação de ferro não é tão efetiva, porque você tem um estado inflamatório que vai diminuir a absorção de ferro. E aí você faz o quê? Uma transfusão. Só que o oncologista, ele vai entendendo até onde ele... Ok, eu vou fazer isso, fazer uma transfusão também, né? Tem outras consequências. Eu posso fazer, não posso fazer. E o ferro, eu vou suplementar? Às vezes você suplementa e não dá em nada. Eu já vi casos de até um oncologista mesmo suplementar, que a pessoa está pedindo muito e tal. Não trazer nada. Vou te dar minha opinião de hemato. Eu trato leucemia. Então, é um tipo específico da parte oncológica. E é um tratamento que tem muita transfusão. Sim. E cada transfusão, eu já tenho uma carga enorme de ferro. Que vai contribuir mais ainda para o estado inflamatório. E então eu não faço nenhum tipo de suplementação de ferro, não ofereço ferro, porque esse paciente ele já vai ter aumento de ferritina pelo estado inflamatório, ele já vai diminuir a absorção de ferro por causa do bloqueio lá da ferroportina, da célula intestinal. E ele vai receber ferro em cada transfusão. Então, Exatamente. E a gente tem ferro demais no sistema, a gente sabe que a gente tem metilação. A metilação de DNA. Então, a gente começa a entrar num processo. Então, você tem que estar sempre entendendo
o que uma suplementação pode trazer de benefício para aquela pessoa, porque a gente sabe que a toxicidade do tratamento para algumas pessoas, ela é realmente prejudicial a uma rotina viável do dia a dia, né? Então, a gente tem que ir entendendo, até que ponto. Mas, para algumas coisas, um intervalo maior entre as quimioterapias é muito mais eficiente para deixar esse organismo se recuperar do que fazer uma suplementação em si, entende? Mas o paciente, ele fica muito na dúvida, porque ele está se sentindo muito mal. Então, ele fica assim, mas será que se eu tomar algumas vitaminas eu não vou melhorar? Será que se... E não é isso. Esse mal-estar, ele vem pela toxicidade ali, realmente, do tratamento. A gente vai trabalhar através da alimentação, isso não implica em você não consumir vegetais verdes escuros, claro. Isso não implica em você não melhorar a sua alimentação, para você ter nutrientes ali, porque eu sempre falo, é em ciclos, é em fases. Então, tem a fase onde você vai estar com o sistema imunológico muito em baixa, mas quando essas células começam a ser produzidas novamente, eu preciso ter um solo fértil de nutrientes, claro. Para que elas utilizem esses nutrientes. Se eu não tenho coisa... Então, isso não implica você não comer alimentos, não consumir alimentos que, naturalmente, a gente faz a orientação para deficiência de ferro, para tudo isso, entendeu? Então, a orientação nutricional é a mesma, mas de suplementação, aí ela depende muito. Entendi. Vitamina D eu entendi. Eu queria fazer uma observação, até quando você falou sobre a vitamina D, de manter níveis séricos, né? Às vezes o paciente, na maioria das vezes, o paciente não se dá conta disso. Nível sérico, tá falando de quê? Sim. A pessoa ouve falar que vitamina D é para ser usado naquele momento. E é muito comum eu pegar um paciente, por exemplo, que está usando vitamina D, ou outra. Estou usando vitamina D, mas quanto estava sua vitamina D no exame? Não sei. Simplesmente não dosa, não existe na cabeça dele a necessidade de suplementar a partir do valor que está no sangue dele. Então, só para chamar a atenção disso, né? Para ninguém, principalmente dentro de um tratamento de câncer, fazer nenhum tipo de suplementação, porque qualquer pessoa chega na farmácia e compra vitamina D na dose que ela quer, 10 mil, 50 mil, e ela... Né? Não, então, muitas vezes eles suplementam por conta própria. Sim, não falam exatamente. Exatamente isso que eu ia falar. O médico nem sabe, muitas vezes. Eu sempre falo para os alunos, vocês precisam investigar. Tem alguma coisa acontecendo com o paciente? Mas eles não falam. Às vezes a gente pergunta se você está tomando algum suplemento, a pessoa acha que é creatina, whey, ela fala que não tá. E aí depois, no meio sua vitamina D tá baixa. A pessoa fala, eu já tô usando. Ela tá tomando algum chazinho diferente? Eu sempre faço. Tá tomando algum chazinho, algum fitoterápico, alguma cápsula, alguma coisa que alguém te recomendou? Porque, eu ouvi dizer, tô... Aí vem. Exatamente. E se você não pergunta, não, porque eles não têm essa noção que aquilo pode interferir. Às vezes, quando você fala, a pessoa fala assim, mas eu tô tomando já há um tempão. Eu falo, não, tudo bem, agora vamos parar. Agora você já tem a consciência, você já sabe. Agora a gente Meu Deus, e agora? E agora esquece o que passou. Vamos pensar daqui pra frente. O nutricionista que trabalha com isso, a gente tem que ter sempre isso. A gente precisa entender como tá o paciente primeiro, antes de eu sair suplementando, né? Antes de eu ficar pensando em resolver cada sintoma com um suplemento diferente. Exatamente. Eu não vou conseguir fazer isso. Então, é muito mais interessante que, por exemplo, eu faça o manejo adequado das disfunções do trato digestório desse paciente, porque ele vai ter um equilíbrio melhor de microbiota intestinal. E isso vai fazer com que, sistemicamente, ele tenha uma resistência muito melhor ao tratamento, que a gente já tem uma infinidade de estudos mostrando isso, do que eu ficar suplementando para isso, suplementando para aquilo. Até... nem na oncologia, até na nutrição, né? Sem ser oncológica, é isso. E na oncologia, mais ainda, porque tudo que eu vou suplementar, eu tenho que pensar muito bem. Né? E os suplementos são diferentes. É o que? É vitamina? É mineral? É proteína? Que tipo de proteína? Qual o melhor horário de consumir? Que ativo é junto com o alimento? É de manhã? É à noite? Que às vezes eles estão olhando ali e estão falando assim, isso aqui é bom para isso, fulano tá tomando. Quer ver uma coisa que vem muito? É a glutamina. Não tá tomando porque malha, não sei o que. Eu tava com a língua aqui coçando pra perguntar da glutamina. Eu falei, será que vai ter uma oportunidade da gente falar de glutamina? Massa muscular com glutamina. E eu falo, não. Pelo amor de Deus, não. Por quê? A glutamina, a gente já sabe que existe um mecanismo metabólico de utilização da glutamina como substrato energético para o câncer. Sim. Assim como glicose.
Sim. Da mesma forma, chama-se glutaminólise. Então, assim, quase um mesmo mecanismo ali. Como existem vários outros aminoácidos também. Uhum. Eu sempre falo que a nutrição, a gente precisa entender muito bem. O profissional, ele precisa... O nutricionista que pretende trabalhar com isso, ele precisa entender muito bem esse mecanismo e como os nutrientes se comportam com o microambiente tumoral. Aí sim ele vai fazer uma prescrição acertada, ele vai entender para onde ele tem que olhar, em que direção ele vai olhar para cuidar desse paciente, entendeu? É diferente quando você está diante de um paciente que não tem câncer. Totalmente. É totalmente diferente. E é muito comum, né? Você deve ouvir isso o tempo todo. Eu vi que isso é bom. Posso usar? E aí eu pergunto assim, pra quê? Isso. Porque tem muitas coisas boas, mas imagina que eu pego um pacote de todas as coisas boas, todos os suplementos, todos os antioxidantes, você fala, toma, porque isso tudo é bom. Então não é se a glutamina é boa, é o que a glutamina vai fazer no seu corpo nesse momento. Você ouviu que é bom pra quê? E a creatina, é comum eu ouvir também, eu tava usando creatina, mas agora eu troquei pra glutamina. Aí eu falo assim, todos os dois terminam com ina, mas a função do corpo é totalmente diferente e... A creatina, ela traz ali ainda bastante controvérsia, né? Porque os estudos são realmente controversos e surgiram alguns estudos em ratos, ainda em animais, de que a creatina pode ser utilizada principalmente por células metastáticas. Então, ela pode influenciar, favorecendo processos de metástase, tá? Bem resumidamente falando. Ok, são estudos em ratos, mas tem estudos também que estão olhando para essa via de utilização da creatina como sendo uma via para tratamento oncológico, ou seja, inibir essa via poderia possivelmente também ser uma via de tratamento oncológico. Então, eu sempre falo, quando outros nutricionistas vêm me perguntar, eu sempre falo assim, olha, eu não posso falar por outros profissionais, mas por mais que a gente não possa extrapolar estudos em ratos para estudos em humanos, eu entendo e entendendo o mecanismo que acontece ali no microambiente tumoral e que a gente ainda tem muito que conhecer sobre esse mecanismo, quando você vê estudos que estão se debruçando sobre uma via metabólica de utilização de uma substância para inibir o crescimento celular, eu acho que a gente tem que entender quem é esse paciente que vai usar creatina. Por que ele vai usar creatina? Mas não é sair prescrevendo creatina para todo mundo, porque eu já vi paciente tomando creatina porque disseram que a creatina é bom para tudo, que agora creatina virou quase uma panaceia, né? É bom para tudo, pra você dormir melhor, para você raciocinar, para você não sei o que, pra você não ter Tem que usar, depois de 40 anos tem que usar. Isso. Então eu falo, gente, a creatina... ela vai te ajudar, te dando energia, te dando mais força. Ela é um substrato energético quando você faz exercícios de força muscular. Então, ela vai ser benéfica se ela for utilizada da maneira adequada quando você faz atividade num nível de fazer síntese de massa muscular. Agora, você pega um paciente acamado já com metástase e eu vou dar creatina para ele. Por quê? Se eu tenho outros suplementos que vão me ajudar mais, como, por exemplo, um HMB, que a gente já tem aí estudos que mostram que pode frear um pouquinho esse catabolismo muscular, porque eu não vou conseguir fazer com que o paciente que está acamado, que está muito debilitado e que faz fisioterapia para manter ele funcional, não adianta eu querer ganho de massa muscular ali consistente. Então, eu preciso favorecer o quê? A manutenção dessa massa muscular, para que ele fique funcional por mais tempo. E não querer fazer um suplemento que não tem menor finalidade ali. E é mais uma coisa para a pessoa tomar. Eu sempre falo que na oncologia, isso mais ainda, né? Eu vejo muito isso na menopausa, né? Também, porque as mulheres, hoje em dia, é um suplemento para isso. Cada sintoma é um suplemento diferente. Eu falo, não é assim. Não é por aí, porque senão você vai ficar se enchendo de suplemento. E aí você tem um paciente que está cheio de sintomas, que está com um dia a dia difícil e ele ainda tem que ficar com um monte de medicamento. Mas a pessoa eu falo para os pacientes, tá dormindo,
Não tomei tal suplemento. Pula da cama e... Exatamente. E aí, Não dá, né? isso pode se tornar muito difícil para quem está cuidando desse paciente, ficar administrando todos esses suplementos. Então, a gente tem que ser muito assertivo, a gente tem que entender muito bem aonde a gente vai alcançar ali, o que vai ser feito. E para o paciente, eu acho que é isso que você falou, né? É realmente buscar aquele profissional que entende daquele momento que ele está passando. Porque, infelizmente, você não tem como ser expert em tudo, né? Exatamente. É por isso que eu indico, porque tem vias... O que está acontecendo no corpo dessa pessoa são coisas muito específicas que precisam ser muito conhecidas pelo profissional para saber exatamente o que fazer, e não só o que está acontecendo no corpo, mas no contexto de vida da pessoa. Então, uma nutricionista que tem uma bagagem de saber lidar emocionalmente com essa pessoa e ajudar ela a aderir ao tratamento, entender a importância de fazer aquilo. Então, acho isso fundamental. Agora, tem um desafio nisso, que esse paciente, ele interna no hospital, e a maioria dos hospitais não tem uma nutricionista oncológica. O que a gente pode fazer para ajudar? É verdade. Não tem. É verdade. A gente principalmente precisa... se é a interna de emergência, que não é um hospital que tenha um setor de oncologia, alguma coisa assim, né? Tem hospitais que são até especializados em oncologia, mas a nutricionista é a nutricionista do hospital, faz nutrição hospitalar. E eu já trabalhei em um hospital onde eu pedi a nutricionista para fazer orientação pós-alta, e ela falou, não, isso não é comigo, porque esse paciente é um paciente de câncer. Tem alguma coisa que a gente consegue dizer para ela, que está te ouvindo agora? Ela que é nutricionista? A nutricionista, que está te ouvindo agora, para poder ajudar ela? Se ela está trabalhando em um hospital que recebe pacientes oncológicos, eu acho que um mínimo da orientação ali dentro das patologias que ela recebe, ela precisa entender. Porque às vezes também não recebe todo tipo de paciente. Né? Às vezes recebe para cirurgia, por exemplo. E uma das coisas que eu vejo muito acontecer é o paciente sair com uma orientação que é para aquele momento pós-operatório e ele ficar com aquela orientação 1, 2, 3 meses. Porque ele não recebeu a orientação que aquilo pode mudar, aquilo precisa mudar em uma semana. Então, você precisa procurar um profissional que te oriente para semana que vem. De preferência, deixar escrito. Né? Porque se a gente falar, depois a pessoa diz, eu não sabia. Mas a gente então, fala, essa orientação tem uma validade assim. Porque muitas vezes a pessoa passa meses. Eu atendi ontem uma paciente assim. Ela está 2 meses tomando um suplemento completamente inadequado para ela. Então, assim, por quê? Ninguém me avisou. Então, isso que você falou é muito importante, porque, assim, a gente sabe, né? A gente sabe que existe uma diferença e, às vezes, um abismo entre o que a gente fala e o paciente escuta, né? Então, muitas vezes a pessoa está numa situação difícil, às vezes tem 1000 orientações ali. Vamos supor que saiu dali com uma bolsinha de colostomia ou saiu dali com uma sonda. São trocentas orientações, é muita coisa para... A pessoa não está realmente entendendo direito, ela não está conseguindo ver. Então, deixar escrito que aquela orientação é válida por tanto tempo e que dali por diante ela precisa ter orientação de profissional especializado é fundamental. Então, elas vão acertar muito se elas já fizerem esse tipo de orientação. A comunicação, ela é muito importante dos profissionais do hospital, porque para o paciente é muito... O pensamento é muito objetivo e tem um pânico, tem uma questão emocional. Então, para eles eu preciso vir para o hospital, tratar o câncer, eu preciso fazer as coisas do câncer, eu preciso fazer tudo do câncer. E aí, quando você fala, tem que ir no nutricionista, ele fala, depois. Tem que ir no psicólogo, depois. Porque o foco é remédio. O foco é isso. Agora, tem uma pergunta que foi, inclusive, o que começou a nossa conversa lá no consultório, que é o seguinte. Eu tenho como profissional... que trato paciente com câncer, trato criança com câncer, eu tenho uma dor. Esse paciente é um paciente completamente
com a flora intestinal Desequilibrada. zoada, como diriam os mais jovens. Zoada. Detonada, né? Detonada. Na leucemia, são 2 anos e meio de Bactrim Meu Deus. toda semana. 3 vezes por semana, toda semana. 2 anos e meio. A quimioterapia, que já dá uma zoada ali no negócio. Eu não posso fazer probiótico, eu já sei disso. Uhum. Eu sei, né, pelo menos poucos pré-bióticos, que são esses alimentos da flora intestinal. E você me corrige das bobagens que eu falar. O que eu posso fazer para melhorar o que para mim também é importante, que é ajudar a questão da flora intestinal, que ajuda na parte imunológica, que é a saúde intestinal, que diminui inflamação local, que diminui permeabilidade intestinal e etc. O que eu posso fazer para ajudar esse paciente em disbiose, em melhorar a flora intestinal? Tá. Pensando no contexto infantil, né, a gente tem um outro complicador que é realmente o que come, né? Como é a alimentação dessa criança? Então, o antes desse tratamento vai influenciar e como é. E a gente sabe o quanto é difícil modificar a alimentação de uma criança. Então, a gente tem que ficar fazendo, eu falo assim, ó, tem que ser bruxinha na cozinha, né? Tem que fazer uma tortinha daqui, um bolinho dali, não sei o quê. Então, tem esse complicador. Então, pensando nisso na rotina, no dia a dia, como um complicador, eu não posso só pensar em alimentos. Então, eu tenho que pensar em suplementos que vão ali favorecer esse processo de equilíbrio. Agora, eu sempre faço uma analogia para os pacientes me entenderem. Eu digo que pensa como se você estivesse dentro da sua casa e você precisa construir um muro para sua casa, para proteger a sua casa. Esse muro é como se fosse o seu intestino, né? Você precisa colocar tijolos, massa, e você vai construindo um muro sólido e que tem essa finalidade de proteger a sua casa. Mas, de uma hora para outra, do lado de fora, vem uma pessoa com um porrete e começa a quebrar o seu muro. Começa a deixar isso frágil. A sua proteção começa a ficar fragilizada. Só que essa pessoa que está com o porrete lá, você não pode tirar ela. Então, ela vai estar sempre fazendo isso. Essa pessoa com porrete é o tratamento. São todos os medicamentos. Então, você vai ter essa agressão constante ali a mucosa intestinal, a esse equilíbrio das bactérias intestinais. Então, o que a gente precisa fazer é constantemente tentar trazer esse equilíbrio. Então, além dos manejos nutricionais, a depender da função intestinal, você está com diarreia, você está com prisão de ventre, isso vai muito além disso. É muito importante que a gente consiga trazer para esse intestino os prebióticos, como você falou. Por quê? Você falou assim, eu já sei que eu não posso dar probiótico, né? Não só porque o paciente está com imunidade baixa, mas porque a gente sabe que também não é tão efetivo, né? E aí, outra analogia que eu faço. Probiótico é como se fosse um sofá muito bonito que entra numa casa desorganizada e que não vai fazer vista, entende? Entendi. Então, se ele entra num ambiente intestinal muito desorganizado, ele até inicialmente vai ter alguma ação ali, porque aquelas bactérias vão fermentar, vão produzir substâncias que vão agir de alguma forma, mas elas não vão colonizar. Então, você vai eliminar aquilo ali. E isso vai acontecer constantemente até que vai chegar uma hora, muito em breve, que isso vai parar de fazer efeito. Então, o probiótico ele não é efetivo para esses pacientes. O mais efetivo é realmente os prebióticos. O que nós temos hoje em dia como prebióticos importantes? São principalmente as fibras solúveis. Então, tem algumas fibras. A gente hoje em dia tem no mercado, né, como suplemento, alguns módulos de fibra solúveis, e a gente precisa concentrar nessas fibras solúveis. E alguns alimentos que são fontes de um composto bioativo que a gente chama de antocianinas, que estão presentes ali nos alimentos vermelho arroxeados, principalmente nos alimentos arroxeados, né? As antocianinas, elas têm essa ação também prebiótica. Então, alguns compostos bioativos dos alimentos, eles têm essa ação prebiótica. O que é a ação prebiótica? É aquele alimento
ser utilizado pelas bactérias, principalmente pelas bactérias benéficas, como substrato para que elas sobrevivam. Porque o que acontece é que o tratamento deixa como se fosse um ambiente intestinal muito hostil para as bactérias boas do nosso organismo e favorece muito as bactérias ruins. Uhum. Então, você tem uma proliferação de bactérias ruins e uma diminuição de bactérias boas. Isso prejudica a sua diversidade de bactérias. O que a gente precisa fazer? Dar o substrato para que as suas bactérias boas sobrevivam e consigam brigar ali em pé de igualdade e se manter ali naquele ambiente. E não ir aumentando essa diversidade. A gente vai diminuindo um pouco e trazendo mais equilíbrio. Porque hoje em dia a gente já sabe também que não adianta você ficar colocando muita bactéria de fora, sintética, né? A gente precisa melhorar o nosso ambiente. É como se fosse o nosso DNA, as nossas bactérias. Você ter a sua, depender do seu ambiente, da forma como você nasceu, depender de uma série do seu histórico de vida, entendeu? Então, a gente precisa favorecer as nossas bactérias, a nossa diversidade bacteriana. Então, fazer isso durante o tratamento é muito importante. E é um processo constante, não é ali, tô com diarreia, tomo um medicamento, porque os medicamentos eles vão piorar esse desequilíbrio. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, elas passam um tratamento inteiro, por exemplo, se tiveram diarreia, tomando Imosec, Tiorfan, aí melhorou a diarreia, passou, aí elas começam com dificuldade de digestão, com disfunção intestinal. Mas eu não era assim. Você adquiriu um desequilíbrio que é devido ao tratamento, devido às medicações que foram utilizadas. Então, a gente vai tentando agora reestruturar, restabelecer esse equilíbrio para você ir tirando essas medicações. E a flora bacteriana muda, não muda? Muda com o ar que você respira, muda com tudo. Porque, por exemplo, quando o paciente interna, eu sei que a flora oral dele, as bactérias da boca dele, viram completamente outras e ficam, inclusive, muito mais próximas da flora hospitalar. Sim. Eu imagino que aconteça semelhante com a flora intestinal. Sim. Você vai mudar ali. Você viaja. Se você sai da sua casa e viaja, você pega avião e viaja, você muda a sua flora. Eu fiquei curioso, que alimento roxo é esse que tem antocianina? Açaí. Isso. Açaí, a casca da maçã, beterraba. Eu imaginei, o único roxo que me veio da cabeça foi beterraba. Beterraba, a casca da berinjela. Então, alimentos que tenham essa cor mais arroxeada. Eu falo assim, vai usar cebola, em vez de usar cebola branca, usa cebola roxa. Que chique. A cor tá no pigmento. As antocianinas tá no pigmento arroxeado. Elas dão esse pigmento arroxeado, roxo. exatamente. Qual o nome daquela fruta? Pitanga? Pitaia. Pitaia. É que é mais difícil, né? Então, eu tento ir, principalmente durante o tratamento, eu vou mais normalzinho, mais fáceis, pros mais normais. Senão a pessoa fica achando que ela tem que comer a berry de não sei da onde. Não é isso, não. O blueberry tem? Tem. Tá. O mirtilo tem, uma das que mais tem. E eu tenho uma outra, já que você falou disso, nem era, eu ia até seguir na linha da desbiose, mas você falou uma coisa que é uma dúvida minha. O paciente com câncer, a gente sabe que ele tem alteração do paladar, diminuição do apetite, ele sente diferente o gosto dos alimentos, ele muda ali, ele tem sintomas, Sim. ele tem náusea, enjoo. Tem algum alimento, não, assim, existe como a gente formar algum tipo de cardápio, alimento, planejamento alimentar, que ajude o paciente, durante o tratamento quimioterápico, a diminuir sintoma? Então, eu sou meio assim, um pouco avessa a essa coisa dos cardápios prontos, né? Porque para cada paciente vai funcionar de uma maneira diferente, né? Agora, o que normalmente eu oriento, por exemplo, a depender do sintoma, lógico, a gente tem algumas orientações que ajudam e que são gerais. Botar louro no feijão vai... Mas ajuda um pouco, assim. Então, por exemplo, se você temperar, se você usar condimentos que são
fora do seu habitual. Então, se você não tem o hábito de colocar páprica, por exemplo, defumada, se você coloca, aquilo muda um pouco aquele paladar. Agora, depender da intensidade e da toxicidade, porque se for uma toxicidade muito... não vai fazer nem cosquinha, né? Então, realmente não vai modificar. Não tem suplemento que realmente vá trazer uma palatabilidade maior. Eu sempre falo para eles assim, olha, é uma fase, vamos pensar como se fosse uma fase, a depender do sintoma e da intensidade. Então, a gente precisa se acostumar a como você vai se alimentar para conseguir passar essa fase. Então, muitas vezes, se a gente está falando de paladar, se a gente está falando de sensibilidade na boca, mudar a consistência do alimento já faz diferença. Então, mudar a consistência, colocar um tempero diferente. Por isso que eu fico meio assim com cardápios prontos para sintomas. Porque os sintomas, eles têm graus diferentes. A depender da pessoa. E uma coisa que eu percebo, a história da pessoa com a alimentação também influencia isso. Então, tem pessoas que já têm uma seletividade natural. Ela tem uma seletividade natural pela consistência. Então, imagina uma pessoa que não gosta da consistência de purê. E, de repente, você fala para ela assim, olha, se você fizer um purezinho, ela vai falar, não, detesto purê. Mas ela também não está conseguindo comer outra coisa. Então, isso dificulta mais ainda. Então, ela vai pegar esse cardápio e vai falar, isso eu não como, isso eu não como, isso eu não como, isso eu não como, isso eu não como. Entendeu? Então, assim, é como orientações muito prontas. Assim, se você teve o sintoma tal, você vai comer isso, isso, isso e isso. Não, mas existe. A minha dúvida era, existe um cardápio alimentar que você consegue ajudar o paciente nos sintomas. Existe, mas você tem que tentar olhar de individualizado. Forma muito individualizada. É isso que ela tá querendo um dizer. olhar individualizado. Eu sei que isso é difícil, porque muitas vezes você tem muitas pessoas que não podem ir ao consultório de uma nutricionista, né? Sim. Então, ela tem que tentar minimamente com aquilo ali. O que eu fazia quando eu trabalhava numa instituição era deixar a minha orientação um pouco mais flexível e não tão rígida. Você fala assim, gente, não trabalha com lista de pode e não pode. Ah, sim. Né? Vamos trabalhar com uma coisa que seja um pouco mais flexível. Então, se você orientou que a pessoa vai comer, sei lá, consumir batata, pode ser em forma de purê, pode ser em forma cozida, pode ser assada, pode ser assim, né? Então, uma orientação, olha, se você está com dificuldade no paladar, acrescentar alguns temperos, quais temperos? Esses e esses, pode melhorar, entendeu? Então, assim, a gente vai indo a cada paciente. Então, deixar quem trabalha em ambiente hospitalar, quem trabalha em instituição, isso é realmente um pouco limitante, até para o profissional, né? Porque ele tem um tempo mais curto de atendimento, ele tem protocolos que ele tem que definir. Muitas vezes a gente tem que definir protocolos. Então, assim, tenta deixar o mais flexível possível, de uma forma que você consiga ajudar esse paciente. Se ele chegou e ele é assim, então, aqui diz que isso aqui pode ser assado, cozido e não sei o quê. Qual desses você consegue? Né? Então é esse aqui, então vamos fazer. E às vezes a pessoa não vai comer, um dia ele vai comer assado, outro dia ele vai comer cozido. Exato, exatamente. Então, assim, você tem graus, né? Você tem, por exemplo, mulheres com câncer de mama que passam pelo tratamento tranquilamente, um pouco mareada, às vezes fala assim, Ana, mudou, alterou meu paladar, mas eu consigo comer. A comida não tem mais o mesmo sabor, mas eu consigo comer e eu tô comendo porque eu sei que é importante. Você vê muitas pessoas falando isso, mas tem outras que não. E aí, a depender também do grau de debilidade daquele paciente, ou seja, se ele está muito debilitado, se ele está muito fragilizado emocionalmente, isso tudo vai influenciando. Muitas vezes eu falo que a gente é muito mais motivador da alimentação. Quando a gente vai ver que se um paciente está sem apetite, por exemplo, o que está por trás? Tem uma depressão? Tem uma falta de cuidado, às vezes? Tem uma rede de apoio que não está ajudando? Tem uma série de outras questões que não são só alimentares e que não são só a toxicidade do medicamento. Isso é um desafio. E que é um desafio muito grande. Então, a gente olhar para esse entorno do paciente para entender por que a toxicidade desse medicamento está tão exacerbada nesse paciente. Né? Talvez não fosse para estar, quando você vai olhar ali a medicação, o tratamento, talvez não seja uma dose tão excessiva e uma coisa assim. Por que para esse paciente está excessivo? Aí a gente começa a ter que direcionar mesmo. Porque um desafio nesses pacientes é como estimular, pelo menos assim, estou falando do meu universo talvez, que
como estimular eles a ter uma alimentação saudável, já que, e eu não sei se isso acontece também com adulto, existe essa visão de que, essa visão não, é real, o paciente está sofrendo emocionalmente. Ele tem menos hormônio de prazer, ele tem... o alimento, além da questão nutritiva, tem a questão do prazer. E aí ele acaba optando pelo triplo cheeseburger, egg, ovo, salada. Às vezes por isso também. Pra ter prazer. Pra ter prazer. Às vezes o alimento é a única coisa que ele tem controle, do tipo, eu quero isso, eu não quero aquilo, e as pessoas respeitam. E a depender do paciente, eu falo pra fazer isso. Memória alimentar. Qual é a comida que você gostava muito de comer, né? Você tem alguma memória alimentar, alguma comida que você sempre gostou muito, que você está há muito tempo sem comer? Às vezes eu falo para os cuidadores, compra uma comida num restaurante, que de repente uma comida de restaurante vem com um tempero diferente, um dia ou outro, vai favorecer isso, né? Até com o olhar, né? Às vezes a pessoa olha aquele prato montado, nossa... Isso. Às vezes nem come tudo, mas se sente estimulado a comer 30%, 40% do prato. Outra coisa que é importante é o fracionamento dessa alimentação. Então, às vezes, as pessoas estão muito acostumadas a sentar e fazer uma refeição inteira, colocar um prato grande. Diminui a porção, mas coloca num prato menor, coloca numa cumbuca menor, porque ela não tem uma sensação de que ela está comendo um negocinho desse tamanho num prato gigante, né? Então, isso tudo vai mexendo com o emocional da pessoa também, e isso tudo ajuda a pessoa a comer. Então, se ela sabe que ela vai comer uma porçãozinha pequena, ela até se esforça um pouco mais, ela vai conseguir comer. Agora, se você já coloca para uma pessoa que está muito nauseada e está com aquela aversão à comida, que acontece, um pratão de comida, ela não consegue. E às vezes o familiar faz isso por excesso de cuidado, não por desconhecimento, né? Não por querer que aquela pessoa... Maldade, mas por desconhecimento e por excesso de cuidado. Não, mas ele tem que comer, ele tá muito fraquinho, mas isso, sabe? E aí tem aquela questão, né? Tem que comer para ficar forte, para dar conta do tratamento. Então a gente tem que ter cuidado muito com o que a gente fala, né? Porque se você começa, por exemplo, a atender um paciente, você tem que ter cuidado, porque se você começa com discursos assim, por que você não quer comer? Tem que comer para ficar forte, para dar conta do tratamento. Esse é um discurso horrível. Muito. Muitas mães fazem isso. Isso, né? Se não comer tudo, não vai ter alta. Não vai embora pra casa. Se não comer tudo, não vai ter alta. Não vai embora pra casa. Outra coisa que eu não gosto, ameaçar com sonda. Se não comer, eu vou botar... Vamos passar a sonda. Graças a Deus, no público adulto faz muito, né? Isso é bem ruim, porque a sonda, muitas vezes, ela é necessária. Então, você tá colocando a sonda... vilanizando a sonda. E isso é bem ruim. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente não deve fazer. A gente pode tentar outros discursos, de, olha, vamos tentar ver se você consegue comer um pouquinho mais. Se você comer um pouquinho mais, talvez esse desânimo que você está sentindo possa melhorar. Talvez isso tudo com essa prostração, essa vontade que você está só de ficar na cama, possa melhorar pelo simples fato de você conseguir comer um pouquinho mais. Mas não precisa ser muito mais, não tem que comer X ou Y. Vamos devagarinho, vamos começar comendo um pouquinho aqui, outro pouquinho ali. O que você mais gosta? Eu já peguei paciente que falou assim, mas eu posso comer bolo, doutora? Meu Deus, pode, sabe? Deixa eu aproveitar isso que você falou. Peraí, teve uma outra coisa que você falou que eu acho muito importante, que você falou assim, eu não era assim. Agora eu desenvolvi tais sintomas gastrointestinais. E aí você falou, aos poucos a gente vai voltando. Esse aos poucos é muito importante, porque às vezes as pessoas têm uma expectativa de que elas vão melhorar qualquer coisa. Queda de cabelo, sintomas gastrointestinais, qualquer coisa. Gente, 10 dias já se passaram e nada aconteceu, né? Esse vai melhorando aos poucos, porque o nosso corpo não responde na velocidade que a gente gostaria. E muitas vezes a pessoa não engrena, vamos dizer assim, porque ela começa, aí ela acha que não teve resultado, ela retrocede. Ela não continua naquelas orientações, às vezes são orientações básicas de tomar água, de mastigar melhor, de ter uma alimentação mais nutritiva, porque o corpo vai se recuperando. Eu já estou falando assim, já numa fase de finalização de tratamento e voltando à vida normal.
Quando você falou outra coisa, mas posso comer bolo? Posso isso, posso aquilo? Muitas vezes esse tempo do tratamento ou de restrição alimentar, não porque alguém pediu para restringir, mas pela inapetência, uma série de coisas, depois gera uma certa compulsão, agora eu estou bem, eu posso comer. E eu queria que você falasse assim, sobre essa alimentação de má qualidade, tipo, eu quis me alimentar bem quando eu estava com câncer, agora eu melhorei, deixa eu comer do jeito que eu quiser. Relação disso com recidiva nas doenças, enfim, a qualidade da nutrição pós-câncer e o que pode acontecer com essa pessoa depois, né? Por conta dessa falta de cuidado com a alimentação. Só comentar que em pediatria tem muitos, em leucemia tem, e em oncologia de uma forma geral, muitos estudos relacionando obesidade pós-tratamento de câncer. Sim. Isso é uma realidade. E como você trata muito... Pelo tipo de medicação também que foi utilizada, muitas vezes precisa utilizar corticoide, que faz alteração metabólica. Você trata muito paciente com câncer de mama, né? Eu tive uma paciente de câncer de mama, que era uma pessoa que eu conhecia desde nova, era uma pessoa magra, engordou na vida adulta, teve o câncer de mama, e o tipo do câncer dela era um câncer hormonal que o médico chamou muita atenção dela em relação à obesidade, e ela recidivou agora, sei lá, 4, 5 anos depois, porque ela voltou a ter a mesma alimentação, falta de atividade física, e come pão doce, toma Coca-Cola, e a vida é uma festa. Eu já presenciei os dois opostos, né? Até o desenvolvimento de uma disfunção alimentar séria, da pessoa ter medo de comer tudo, né? Então a pessoa fica com medo de comer e alimentar o câncer. Então ela passou por tudo aquilo, ela passou pelo tratamento, e aí ela entra num processo onde ela começa a ficar sem opções do que comer, então ela começa a perder peso, ela começa a ficar realmente desnutrida. Já atendi pacientes com quadros de desnutrição assim grave, por conta desse medo, desse pavor de comer. E isso vai dificultando a vida da pessoa de todas as formas, a vida social, o restabelecimento dela, porque ela também precisa, né, de nutrientes para poder se restabelecer. Quando a gente fala de, terminei a quimioterapia, estou falando só de quimioterapia, tá? Terminei a quimioterapia. A gente sabe que parâmetros hematológicos, eles levam ali de 30 a 40 dias para começar a normalizar, né? Então, eles nem podem ser referência para a gente ainda como parâmetros de desnutrição ou qualquer coisa assim. A gente realmente precisa esperar um tempo para essa pessoa. E realmente tem essa ansiedade das pessoas, porque eu percebo que muitas pessoas que entram nesse processo que você falou de 10 dias e não aconteceu nada e tal, são pessoas que elas querem realmente anular da vida delas, esquecer o que elas passaram. Né? Então eu vejo muito isso. Eu já tive câncer, tratei, agora eu quero me esquecer, eu não quero nem falar. Vida normal. Vida que segue. Vida que segue. Vida normal. Aí é uma crítica que eu faço muito a alguns profissionais que têm esse discurso, sabe? Olha, você está curada, vida normal. Vida normal, que normal? Qual era o normal da pessoa? Se o normal dela era ser sedentária, ter uma má alimentação. Se o normal dela levou ela até ali, que normal estresse, será que ela precisa? Não ela dorme. Vai continuar? Não dorme? Ela vai continuar com esse normal? Então, o que ela tem de referência de normal é esse? Porque a gente sabe que, às vezes, você pergunta para o paciente assim, como é que é a sua função intestinal? Normal. Aí, quando você vai falar, ele é diarreico há anos, ou ele é constipado há anos, né? Então, vamos lá, que normal é esse? Então, essa já é uma fala que, ok, você está curada, você está livre do câncer, então daqui para frente, vamos melhorar, mudar estilo de vida, pensar em prevenção. Então, eu sempre falo que o pós-câncer é você trabalhar com o que chamam hoje de sobreviventes, né? Survivor. Então, que é como você vai ser um sobrevivente do câncer, né? Que estilo de vida você vai ter a partir daí? Quando a gente fala de mulheres com câncer de mama, esse pós, principalmente o câncer de mama hormonal, ele traz mudanças muito radicais, né? Então, a depender da fase de vida que ela está, se ela não estava na menopausa, ela vai entrar na menopausa induzida. Se ela já estava,
ela vai ter realmente um bloqueio efetivo. Então, o que os bloqueadores hormonais fazem? Eles não só bloqueiam, muitas vezes, a ação do hormônio, como também a sua produção hormonal. Muitas vezes você tem mulheres que têm que fazer duplo bloqueio, né? Então, elas estão fazendo um tratamento conjunto para fazer... Então, assim, quando a gente fala de menopausa natural, onde minimamente as mulheres podem fazer uso de fitoestrógenos, ou utilização de reposição, fazer terapia de reposição hormonal, ou uma série de coisas para minimizar os sintomas, tudo isso tem que ser muito bem cuidado para as mulheres que estão nessa menopausa induzida. Elas não vão poder fazer terapia de reposição hormonal. E se o câncer delas se alimentava de hormônio, elas não podem fazer essa terapia de reposição. Isso é muito controverso ainda, apesar de algumas pessoas quererem que isso seja, mas os estudos ainda... que as pessoas querem que isso aconteça, mas ainda não é não, sabe? Assim, isso é muito controverso. Inclusive o uso de fitoterapia com ação fitoestrógena, com ação estrogênica. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está falando desse bloqueio hormonal pós. E aí, o que vai imperar realmente é o estilo de vida. Então, como que ela vai fazer o manejo dos sintomas dessa menopausa induzida? Com estilo de vida. Então, tratando do estresse. O que me leva a esse estresse? O que está me levando a dormir mal? O que eu posso melhorar ou adequar na minha vida para eu ter uma carga de estresse menor, para eu melhorar a minha qualidade de sono, fazer atividade física diariamente. Para essas mulheres, eu falo assim, gente, isso não é negociável, infelizmente. Né? Não é negociável. Qual atividade física você vai fazer? Você vai tentar encontrar uma atividade física que seja prazerosa, porque ninguém quer que isso vire também, né? Eu hoje vejo que a adesão de mulheres pós-tratamento à atividade física e alimentação está um pouco melhor, porque fala-se muito mais nisso, né? O que acontece é que não só a obesidade, porque quando você fala obesidade, muitas pessoas não se veem nesse quadro, né? Elas não se veem obesas, elas realmente não estão num quadro de obesidade mais grave. Elas olham os exames ali, a glicemia tá ok, o colesterol tá ok, ou elas estão tomando um medicamento que tá controlando aquilo ali, então aquilo tá tudo maquiado ali. Então elas não se veem. E elas não querem olhar para isso. Agora, o próprio excesso de peso, por quê? O crescimento das células de gordura é um solo fértil para o surgimento e desenvolvimento de células cancerígenas. Então, o excesso de peso e a obesidade influenciam desde o surgimento do câncer até a sobrevivência dessa célula, até a metástase. Favorecendo não só o surgimento de uma única célula, mas como o microambiente tumoral como um todo, né? Então, é um solo fértil, então você precisa cuidar. Agora, Ana, tem mulheres que têm um histórico de difícil, né, de controle de peso e são diagnosticadas com câncer e, de repente, elas não vão ficar musa fitness, não vão. Mas o mínimo que nós melhoramos ali daquela composição corporal, o mínimo que a gente já reduz de percentual de gordura e faz ganho de massa muscular, já contribui. Então, controle do estresse, se a sua alimentação é saudável, você vai tornando o seu organismo metabolicamente mais saudável. Agora, realmente, se o seu controle do colesterol é via medicamento, se o seu controle da glicemia é via medicamento. Da pressão. Se você tá com depressão... Ou não, se você o controle da pressão. Isso é muito comum. Eu pergunto ao paciente se ele tem... O que ele tem, né? Além do peso, o que ele foi tratar. Aí a pessoa não fala que é hipertensa. Não. Aí quando eu pergunto sobre as medicações, tem lá um Diovan, isso, aquilo. Eu falei, mas você disse que não era hipertensa. Não, toda vez que eu meço tá normal. Óbvio. Você tá tomando 3 remédios de pressão, se eu não tivesse normal, tinha alguma coisa errada. Ignora. Assim, tipo, eu tomei o remédio e resolvi meu problema. E não é desse jeito. A gente sempre fala, né, que qual é a longevidade que você quer? Uma longevidade onde você tem muitos anos de vida, mas totalmente medicado, ou uma longevidade realmente saudável? Porque ter uma longevidade saudável é você, ao longo desse tempo, você fazer esse controle com o mínimo de medicamentos possível, né? Então, a gente sabe disso. E aí é claro, isso vai fragilizar o sistema imunológico, isso vai diminuindo os seus mecanismos de defesa.
Então, a gente tem mecanismos naturais. O tempo todo a gente está aqui conversando, a gente está se defendendo de câncer, né? O nosso organismo está fazendo isso naturalmente. Eu falo para as pessoas, gente, muito cuidado com essas coisas de, tem que fazer detox, você tem que fazer não sei o que, anti-inflamatórios. O nosso organismo tem mecanismos regulatórios para tudo isso muito, muito eficiente. O que a gente precisa fazer é não sobrecarregar esse metabolismo. Não atrapalhar. Não atrapalhar, entendeu? Então, se a gente favorece com uma alimentação saudável, dormindo bem, com um estilo de vida bacana, sabe? Procurando o que a gente tem. Eu sempre falo, e eu sou muito fã da dieta mediterrânea, por quê? E a gente precisa adaptar, claro, né? Não estamos exatamente. Mas a gente precisa adaptar, porque a base da dieta mediterrânea, ela não fala só de alimentos, ela fala de um estilo de vida. Então, aquele documentário das Blue Zones que tem na Netflix, aquilo é muito interessante, porque ele vai em várias zonas azuis, em várias regiões, e mostra como o estilo de vida que aquelas pessoas levam elas à longevidade saudável. E o que tem nesse estilo de vida? Comida de verdade. Alimentos que você prepara. Então, hoje em dia, as pessoas não querem. Eu recebi uma mensagem, antes de vir para cá, eu recebi uma mensagem de uma paciente, no suplemento eu não gosto, mas eu também não vou ter tempo de preparar a comida, mas aí eu também não tenho uma pessoa, aí eu não consigo comer a comida congelada. E para essas pessoas, eu sou muito sincera, o que você realmente quer? Porque para a gente promover qualquer mudança e exercer, a nossa parte precisa ser feita também. Então, minimamente, a gente tem que olhar. Ela precisa impor as prioridades dela. Se a prioridade para você vai dar seu jeito. Se não é, se você tem uma necessidade hoje, por conta de uma doença que se impôs aí na sua vida, e você tem essa necessidade de fazer essas adaptações, eu digo que nem são grandes mudanças, são pequenas adaptações. Às vezes, para você dormir melhor, basta você, de repente, dormir meia hora mais cedo. Vamos começar a dormir meia hora mais cedo? Vamos entender o que eu estou fazendo antes de dormir? Eu estou nas telas. Eu estou com a luz da casa acesa, eu estou discutindo, eu estou numa reunião de trabalho, entendeu? Porque as pessoas hoje estão online, estão conectadas o tempo todo. E aí, quando a gente começa a estudar neurociência, a gente pira com isso, né? Porque você começa a ver que você fala, minha nossa, as pessoas estão adoecendo. E achando que está tudo ok. Exato. E vão resolver o problema. Não estão se dando conta. Então, a ansiedade está aí, batendo na porta, tá tudo aí, as pessoas não estão se dando conta. E resolver tudo com um comprimido, né? Não estou dormindo bem, remédio para dormir. Estou ansiosa, remédio com muitas ansiolítico. Vezes no consultório, quais são as minhas orientações? Vamos melhorar o sono. Porque eu falo muito para elas, principalmente pós-câncer de mama, é o seguinte... Muitas vezes na nutrição a gente mira uma coisa que a gente está vendo e acerta que não está vendo, né? Porque a resposta ela é sistêmica. Então, se eu trabalho ali um melhor equilíbrio, né, desse ambiente intestinal, se a gente vai modificando um pouco o estilo de vida, se a gente melhora um pouquinho a qualidade do sono, se diminui um pouquinho o estresse, se começa a fazer algumas coisas ali que trazem um pouquinho de prazer, sabe? Que às vezes a pessoa só trabalha. A pessoa tá tão ali focada naquilo dela e saiu do tratamento, de repente interrompeu, acontece muito. Interrompeu o trabalho, interrompeu a vida, agora quero voltar, tem que voltar. Agora eu tenho que voltar, bater meta, eu tenho que fazer, eu tenho que mostrar serviço, porque... Trabalho, não tem fonte de prazer. Aí o prazer é a comida. Aí come muito doce. Você pode até falar sobre a relação do doce com o câncer. Ou não tem tempo de fazer a comida. Então, não tem tempo de fazer a comida, mas também não tem ninguém que come, mas também vai comer em restaurante, aí não sabe fazer a escolha do melhor restaurante. Então, vai virando um negócio que você fala assim, gente, qual... Tem uma coisa que me veio agora e que eu acho que é importantíssimo. Porque você falou da sua paciente, eu lembrei disso. Quando eu comecei a tratar paciente oncológico, as opções de alimentação do paciente neutropênico eram muito restritivas. E você consegue imaginar que na pediatria isso é um desafio. Mas, nossa. Porque você não pode... Vegetal e legume cru. Né? Você tem que cozinhar. Fruta. Se tiver neutropênico, a fruta só cozida. Vai dar para uma criança uma banana cozida? Ela não quer.
Vai dar. Ó, tem essa manga cozida. Não, cozida não. Então, Ela aprendeu a comer fresquinha, né? Ela aprendeu, ela tá ali no processo de aprendizado ainda. Ela não desenvolveu, talvez, esse paladar. E a gente sabe que mudou a orientação do paciente neutropênico. Uhum. Mas eu ainda vejo algumas orientações aí, pela vida. Sim. Baseadas no... Eu acho que principalmente em ambiente hospitalar. Principalmente em ambiente hospitalar. Diz como é que... Porque, me corrija se eu estiver errado, mas eu sei que a alimentação do neutropênico, ela é uma dilatação, é uma dieta sem... Ela é uma dieta sem ultraprocessado, sem industrializado, é plant-based. Ela é uma dieta mais voltada para esse tipo de alimento. E se a banana não tiver machucada no cacho, você pode dar banana. Se a maçã tá íntegra, você pode dar maçã. Que aí o que você vai olhar é o risco microbiológico, né? O risco de infecção. Você não vai olhar propriamente para qualidade nutricional. Você vai olhar para o risco de infecção. Então, por exemplo, nesse caso, para alguns pacientes que estão muito neutropênicos, muito debilitados, é preferível que ele tome um suco de caixinha, que ali dentro você tem um ambiente estéril, do que um suco na padaria natural, que a gente não sabe quem cortou a fruta, quem fez, que faca usou, que água usou. Meu paciente vai para a padaria sem máscara, sem... Não. Do restaurante também, né? No restaurante, na padaria, qualquer lugar, na rua. Um suco de rua. Não, mas eu entendi. Agora, se essa fruta é muito bem higienizada dentro de casa, a depender da fruta, né? Porque a gente sabe que tem as frutas de casca muito fina, que a gente sabe que a higienização é mais difícil, a contaminação pode ser maior, mas a depender da fruta, se ela é higienizada em casa, se tudo que for utilizado... A uva inteira no cacho, sem... Exatamente. Se você despencar a uva, você... tem ali aquele miolinho vai ficar mais suscetível à contaminação. Então, se você faz uma higienização adequada da uva toda no cacho, coloca de molho lá no hipoclorito, você tem uma fruta mais higienizada, entendeu? Sim, claro. Diferente do morango. O morango você não vai conseguir colocar ali naquela água, porque você pode consumir um morango ali também com hipoclorito ou com água sanitária. Então, assim, a gente tem que ir olhando... caso a caso, mas é pensar na segurança alimentar mesmo. Como então a dieta do neutropênico hoje? Aí depende também, assim, quando você falou assim, eu vejo ainda algumas orientações. Se você está num ambiente hospitalar, onde você vai fazer uma orientação muito geral e você vai alcançar as pessoas que têm mais ou menos entendimento, às vezes você precisa dar uma radicalizada porque você não conhece aquele ambiente. Então, você não sabe se a pessoa vai realmente fazer a higienização adequada de alguns alimentos. Então, é melhor você tirar. Para a segurança do paciente, é melhor você tirar. Eu sei que isso dificulta a vida do paciente, mas muitas vezes é mais prejudicial para ele se contaminar do que se adequar ali com alguma coisa. Agora, quando você consegue individualizar um pouquinho mais, é o tipo de coisa assim, salada. Se você higienizar na sua casa, você pode comer salada mesmo você estando com imunidade baixa, entendeu? Então, mas você tem que fazer o processo de higienização adequado e a gente tem que orientar o processo de higienização adequado. Suco, peixe a mesma cru, coisa. me lembrei disso. Então, aí tem algumas coisas que você tá muito mais suscetível, né? Então, japonês é algo que eu realmente... Eu não libero. Eu falo assim, olha, por mim não come, né? É igual camarão. Tem muito paciente que fica assim, sou apaixonado por camarão. Eu falo assim, bom, eu já vi pacientes serem hospitalizados porque comeram camarão, com uma diarreia, uma contaminação. Comeram na rua, comeram num restaurante. Não, camarão tem que saber da onde veio, que voo, qual filme que ele assistiu no voo. Exatamente. Só que o camarão, ele pra ficar gostoso, você não consegue deixar ele ali no cozimento muito tempo. Você tem que dar um susto. Então, quando você faz bobó de camarão, essas coisas, você dá um susto no camarão, né? Você coloca, é a última coisa que você coloca no cozimento. Então, você não vai conseguir ter um controle microbiológico ali. Você não vai conseguir matar essas bactérias. Aí o ideal é que você não consuma. Se consumir é por conta e risco sua. Você sabe que você pode ter... Aí, eu acho que é importante você orientar o que é que pode acontecer.
né? Você pode ter uma infecção. Entrega a responsabilidade pra pessoa. enterobacteriana. Você pode ter uma bactéria séria que vai te levar para um hospital durante um tratamento onde você já está debilitado, você vai ficar com diarreia, aí você vai para um hospital onde você está mais suscetível a outras infecções e por aí vai. Porque o que acontece, o que eu via e ainda vejo é que, sim, é uma realidade. Esse paciente é mais suscetível à infecção. Sim, a gente acho ótimo que agora não seja tão rígido. As orientações não porque precisam... antigamente ficava uma coisa assim muito fechada, muito rígida e as pessoas passavam necessidade. Isso esbarra num outro problema do paciente nessa fase. Assim, o paciente em tratamento de câncer já é um paciente de difícil aceitação. Uhum. Eu já preciso tornar o alimento mais atraente para ele ter alguma vontade. E aí, quando eu faço e entendo uma coisa, eu sigo dieta para neutropênico, mas se eu faço uma restrição muito severa, tipo, foi o que eu falei, manga não pode, uva não pode, o sashimi, tudo bem, porque ninguém come japonês todo dia. Isso. Mas o japonês também é um agrado. Mas se eu começo a cortar coisas que para ele são saudáveis, na cabeça dele é saudável. Isso, e salada, né? Como salada. E eu corto uma coisa que é sabidamente saudável, eu tô diminuindo as opções. Esse paciente vai comer o quê? Exatamente. Bobagem. Ele vai comer bobagem, ele vai pro industrializado, ele vai abrir um pacotinho, ainda mais quando tá falando de criança, né? É mais difícil ainda. Mas, por exemplo, eu sempre falo uma coisa que parece muito ingênua e que às vezes o paciente hematológico, né, o câncer hematológico, ele tem uma particularidade, né, seja criança ou não, porque o tratamento em si, ele debilita um pouco mais. A gente sabe que o paciente vai debilitar o sistema imunológico um pouco mais e as medicações, os protocolos, eles são mais fechados. Hoje em dia, os tratamentos oncológicos, eles estão muito mais abertos, né? Então, você tem terapias combinadas, às vezes está usando uma medicação e não está. Tem os protocolos, mas tá diferente, né? Eu, às vezes, costumo brincar com os nutricionistas, né? Com os alunos, eu falo assim, olha, calma, cuidado, não sai distribuindo orientação para todos os sintomas, porque às vezes o seu paciente vai desenvolver um sintoma que você nem imagina. Porque a combinação terapêutica que ele está fazendo é diferente. Então, às vezes, é um medicamento que solta e o outro que prende, que neutraliza, e a pessoa fala, tô ótima do intestino, tô maravilhosa, nunca fui tão bem, entendeu? Você fala assim, caramba, não deu em nada, mas você sabe que ali tem presente um desequilíbrio, você sabe disso tudo. Então, assim, eu acho que é muito olhar para que perfil de paciente é esse. Então, quando a gente está falando câncer de mama, uma quimioterapia normal, a gente sabe que vai ter esses altos e baixos. Já o paciente hematológico, ele tende a cursar com um declínio contínuo, né? Então, e ele vai ficando mais debilitado e são protocolos que trazem uma toxicidade um pouquinho maior. Eles ficam mais inapetentes, eles ficam com mais dificuldade de comer e por aí vai. Então, eu acho que é ir olhando cada caso e flexibilizando, mas é pensar assim, frutas com casca, eu posso lavar a casca? Eu tenho condição de higienizar bem essa casca? Se eu tenho, então ok, aonde vai ser higienizado, né? Água de coco, tem muito isso, né? Vou tomar água de coco porque é natural, é refrescante, aí compra ali na barraquinha, que o cara lavou com água suja, entendeu? E botou o canudinho, então você fica assim, não, essa água de coco não, aí é preferível que você tome água de coco de Tetra Pak mesmo, não tem como, né? Porque ali a gente garante um ambiente estéril. Vai pra rua, vai tomar um suco de fruta, e então toma um suco de fruta industrializado. Mas nutre, eu vou tomar o suco... Mas nesse momento a sua segurança microbiológica alimentar é muito mais importante, entendeu? Entendi. É por isso que eu falo, é fases. Então, você tem que entender que o paciente oncológico, ele vai passar por fases. Então, essas coisas de restrições que pegam a pessoa lá no início do tratamento e ela carregar aquilo pro resto da vida, não dá, não pode. É igual o açúcar. Isso que eu ia falar. Você me perguntou do açúcar, vamos falar do açúcar, porque não falar de oncologia não falar de açúcar, né? O que acontece? Da mesma forma que eu falei lá atrás, que a gente sabe hoje, tem o conhecimento do microambiente tumoral e da capacidade adaptativa desse microambiente tumoral. Então, assim, falar que açúcar alimenta o câncer e que a pessoa tem que parar de comer açúcar é realmente um atestado de que a pessoa não minimizar muito a situação, né? É parou muito no minimizar, a pessoa parou no tempo, né? Porque isso é lá de
1900 bolinha, né? Então, quando começamos a entender a relação da nutrição com o surgimento do câncer, entende-se que utiliza a glicose como substrato. Mas a gente não não obtém glicose somente da alimentação. A gente pode produzir glicose no nosso organismo. Nosso fígado muda rotas metabólicas para a produção de glicose. Então, se você não consumiu, ele vai produzir. E se no frigir dos ovos você ainda não tiver essa produção de glicose adequada, ele vai... Aquelas células, elas são muito inteligentes, elas vão se adaptar, elas vão se adequar a esse ambiente e vão utilizar proteínas, e vão utilizar gordura, e vão utilizar outros substratos que você está produzindo, até mesmo ou pelo tratamento ou pela doença, para se alimentar. Então, assim, a orientação do consumo de açúcar para o paciente oncológico é a mesma para qualquer pessoa que quer ser saudável. Exatamente a mesma. Comer com moderação. Como que você consome açúcar com moderação? Não consumindo doce todos os dias ou o tempo todo, não adoçando as bebidas. Então, eu sempre falo para as pessoas, se você deixar de adoçar as bebidas, você já diminui drasticamente o seu consumo de açúcar. Por quê? Cafezinho com açúcar, suco com açúcar, tudo que você consome de bebida ao longo do dia, aí é um refrigerante, é um guaraná, aí é um não sei o quê, tá adoçado, tem açúcar. Então, se você reduz isso, você já reduz muito o seu consumo de açúcar. Se você reduz o seu consumo de alimentos processados e ultraprocessados, você já reduz o seu consumo de açúcar que está ali adicionado nesses alimentos, seja para conservar, seja para adoçar, seja para qual a finalidade. E assim a gente vai. Então, se você traz a sua comida para o mais próximo do natural possível, que é o que eu falo, não é para comer nada mirabolante, é comer comida. Isso te permite que, eventualmente, você vá numa festinha e coma um brigadeiro, tá tudo certo, isso não vai mudar o curso da doença. Não é porque você comeu um brigadeiro que o seu câncer vai piorar, né? Ou que o seu tratamento vai deixar de ter resposta. Porque, às vezes, aquele brigadeiro ali tá entrando num momento emocional muito importante para você. E comer aquele brigadeiro ali é menos prejudicial do que o estresse que leva. Ai, eu não posso. Ai, a doença. Eu não posso comer mais nada. Sei que isso é um estresse emocional muito grande. Sim. Entendeu? Então, esse estresse emocional é muito prejudicial durante o processo de tratamento. Então, é realmente trazer equilíbrio para esse consumo. Entender aonde o seu consumo está exagerado e reduzir esse consumo. Ana, posso trocar por açúcar orgânico? Açúcar é açúcar, né? A nutricionista sabe disso. Eu sempre falo, seja açúcar demerara, qualquer açúcar é açúcar. Ana, posso trocar por adoçante? Trocou lé com creme. Não adiantou nada, porque você não mudou o seu hábito alimentar. Você não modificou o seu hábito para que você acostume o seu paladar para menos doce, para alimentos menos doces, entendeu? Então, a relação com o açúcar é de equilíbrio. Não vai alimentar o seu câncer ou fazer qualquer coisa nesse sentido, entendeu? Entendi. E eu vou precisar caminhar pro final, infelizmente. Eu tenho aqui a gente fica falando, e eu falo bastante, eu né? tenho uma lista aqui de perguntas, mas tem um ponto que eu acho importante, que interfere com vários pontos, que é realmente e a gente estava conversando antes, que é o aspecto emocional da alimentação. A gente sabe do alimento dando prazer, a gente sabe como a doença afeta as questões emocionais e como isso pode afetar o apetite. Você contou, inclusive, o caso de uma pessoa que você avaliou todas as variáveis possíveis para ela ter diminuição de apetite, você viu que era uma questão emocional. Fala mais sobre... ajuda mais as pessoas falando como é essa questão emocional dentro do aspecto nutricional de um paciente com câncer. Como essa questão emocional é do tipo, poxa, já estou sendo privado de tanta coisa, ainda vou ser privado de comer o que eu gosto? Eu já não tenho mais prazer na vida, minha vida se resumiu a fazer tratamento, eu não vou ter prazer nem na alimentação. Muitos fogem do nutricionista por conta disso, porque eles não querem mais essa privação. E aí é que eu acho que é o desafio do profissional, é mostrar para o paciente que não é uma questão de privação, é uma questão de adequação.
É uma questão de melhorar a qualidade, muito mais. É de inclusão muito mais do que de retirar. Por isso que eu não gosto de lista de alimentos proibidos e alimentos permitidos. Porque isso vai dificultando o entendimento das pessoas. Então, é muito por aí. Então, eu já tô com sintoma, eu já tô isso, já tô aquilo. Ainda vão me tirar aquilo que tá me dando um mínimo de prazer dentro desse cenário todo, que é comer? Entendeu? E pessoas também que têm essa relação, né? Tem gente que tem uma relação muito mais emocional com a comida no dia a dia dela. Então, se ela tá triste, ela come. Se ela tá feliz, ela come. Se ela tá não sei o que, ela come. Então, essas pessoas tendem a sofrer um pouco mais. Ou aspectos realmente relacionados à depressão. A gente sabe o quanto o quadro depressivo, ele pode influenciar para restrições, muitas vezes que são até que nem precisariam acontecer. E aí entra num processo de confusão, né? A pessoa está deprimida e não quer comer, está com dificuldade com falta de apetite, e aí vem a outra pessoa que está cuidando e diz, mas isso aqui você não pode, isso aqui você pode. Então, às vezes, é uma falta de orientação. Então, se tiver numa situação assim, onde não está conseguindo se alimentar direito, onde tem todo um entorno dizendo que você tem que se alimentar diferente, mas você quer continuar comendo, procura um profissional especializado. Que esse profissional vai conseguir te direcionar e dizer que dentro daquilo que você te dá prazer, o que pode ser modificado? O que pode continuar te dando prazer, mas de outra forma? Né? Em outra quantidade? O que pode ser feito para te ajudar? Né? E também, se for o oposto, a falta de apetite exagerada, né? A toxicidade aumentada do tratamento, procura um profissional especializado também, porque ele vai te orientar em como manejar isso aí para que você volte a sentir esse prazer. Tem pacientes que perdem o prazer de comer. Muito depois do tratamento, eu percebo isso, principalmente quando são cânceres que debilitam mais, tratamentos que debilitam mais. A pessoa perde o prazer de comer, é como se... É bem um quadro de depressão, né? Como se tudo tivesse perdido meio a graça, né? E aí comer virou uma coisa... Vai desinvestindo. Eu acho que tem uma ligação muito profunda, porque eu falo... Como eu trabalho com emagrecimento, eu ouço muitas mulheres falando, meu problema é que eu adoro comer. Eu falo assim, adorar comer não é um problema. Se você não adorasse comer, é que você tinha um problema. Porque quem não gosta de comer ou tá doente fisicamente ou emocionalmente. Porque como o alimento... é fonte de nutriente para a vida, querer comer tem relação com vida. Não querer comer tem relação com morte. Então, esse paciente que depois fica faz todo sentido, né, com essa questão da depressão, da falta de ânimo, de perspectiva de vida. E às vezes ele não tem consciência de um quadro depressivo. Então, às vezes você precisa alertar. E às vezes a forma de... Essa falta de prazer com a comida é um sinal, né? Mas eu acho que é buscar ajuda. Se tá numa situação dessa de uma relação muito complicada com a alimentação, busca ajuda durante o tratamento, porque vai ser primordial para a resposta do tratamento, para melhorar a sua qualidade de vida, porque a nutrição, ela tem que andar concomitante com o tratamento, levando tudo isso, melhorando a resposta do tratamento e principalmente melhorando a qualidade de vida. Orientação nutricional que vai diminuir a qualidade de vida do paciente não é efetiva. Desculpe. Por mais que o suplemento seja o melhor do mundo, se diminuiu a qualidade de vida do paciente porque ele tem que ter hora, regra e a forma de tomar e ele detesta aquilo ali, acabou. Eu falo para o paciente, não dá para resolver um problema seu criando um outro, que às vezes é maior do que o que você tem. Ana, recados finais. Sim. O que você quer dizer? Eu aprendi muito. Primeiro, eu quero dizer que eu aprendi muito. Ai, que bom. Feliz. Cada fase uma medicação. Tô de olho em tudo que é roxo para comer. Nas fibras solúveis, que já vai entrar pro... Aí, quando a gente pensa em alimento, as fibras solúveis, elas estão mais internas no alimento. Então, é mais a polpa. Porque quando a pessoa tem diarreia, a gente fala, tira a casca da maçã, porque a fibra insolúvel tá na casca, a solúvel tá na polpa. Então, pronto. Mais uma orientação aí. Sobre suplementos do bem e do mal, enfim. Mas eu ainda tô fixado na fruta roxa e no açaí. Já vi que ele vai sair daqui, um açaí. Tacacado não. Recado final sem que Guaraná, você quer... por favor. Sem Guaraná. Pode sem deixar. Xarope de Guaraná. No tacacá. Qual o recado que você quer deixar
para quem está te ouvindo, que pode ser tanto a nutricionista que está aprendendo mais com você, quanto, com certeza, muitos familiares que vão te assistir e que têm um parente, ou eles mesmos estão passando por um câncer. Qual o recado que você quer deixar sobre essa questão da nutrição oncológica e do papel importante que você tem na vida dessas pessoas? Eu acho que, assim, para os pacientes, a nutrição bem focada na oncologia e bem direcionada na oncologia, ela realmente tem esse papel coadjuvante. Então, o que eu posso dizer para as pessoas que estão em tratamento, para cuidadores, não olhem para a alimentação ou para a nutrição como se ela pudesse curar. Mas ela é coadjuvante, um coadjuvante muito importante que pode melhorar muito a qualidade de vida do paciente e influenciar numa resposta positiva do tratamento. Se você olhar para a alimentação dessa forma, as suas chances de cair em milagres, em promessas milagrosas, são muito menores. Porque quando você busca o milagre na alimentação, né, você busca que aquilo te traga a cura, aí já é mais difícil. Então, isso não vai acontecer. Agora, para os profissionais, estuda. Só isso. Estuda, entende palavra. Entender mesmo o universo oncológico é importante. Se você não entende do universo do paciente, então é melhor encaminhar para quem entenda, porque você pode, de uma forma muito ingênua, você pode realmente prejudicar a vida do seu paciente. Entendi. Quero agradecer a você e a Raquel. Eu que agradeço o convite. Eu não vou ter palavras finais? Você... Eu não queria ter palavras finais, porque eu ia falar assim, nós não combinamos. A minha palavra final reforço tudo que a Ana falou, que é isso daí. Que bom. Quero agradecer a presença de vocês. O podcast não ia ser o mesmo sem você. Você me ajudou bastante. Você abrilhantou várias perguntas. Ana, muito obrigado. Aprendi muito com você. Estou muito feliz de poder aprender com você. Quero agradecer. Sigam as duas na rede social. Me sigam também, mas sigam elas nas redes sociais, que tem muito para aprender. Quero deixar um beijo para todo mundo, um agradecimento para vocês e muito obrigado.